dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aqui na página da Web Rádio Gênesis. Quem vos salve é a missionária Tiene nesta manhã. O Senhor Deus me trouxe aqui para que eu pudesse deixar uma palavra para o teu coração. Aqui no livro de Números, no capítulo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: Vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: Agora escutem o que vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões, e falo com eles em sonho. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com ele. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. Nesta manhã, o Espírito de Deus vai falar aos nossos corações, vai nos exortar e nos ensinar como deve ser a procedência do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que tem uma intimidade com o Senhor. Não é segredo para ninguém que o Senhor Deus tem uma intimidade diferente com cada um daqueles que o buscam. Diferente por quê? Porque aqueles que querem ter uma intimidade aprofundada com o Criador, esses precisam se dedicar totalmente a Ele, a sua obra e a obediência da sua palavra. Moisés, Arão e Miriam eram irmãos. Todos eles foram chamados para viver um propósito, um chamado e um ministério pelo Senhor. Porém, a Bíblia vai nos dizer assim que entre os irmãos, o que mais se destacou foi Moisés, por conta da sua intimidade e dedicação no trabalho da obra do Senhor. Arão e Miriam também tinham o seu chamado, tinham a sua intimidade com o Senhor. Porém, conforme acontece muito no dia de hoje, às vezes as pessoas não aceitam ver a sua intimidade para com Deus. E em qualquer oportunidade sempre vão procurar uma forma de te criticar, de dizer que você estava errado, de dizer que você vai contra os princípios do Senhor, usando como base o costume do povo na época, até mesmo o costume dos antepassados. A Bíblia vai nos dizer assim que Moisés havia se casado com uma mulher da Etiópia. E este assunto foi um assunto pelo qual Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por conta da sua atitude. Eles achavam que Moisés estava indo contra a vontade e os princípios do Senhor. E por ser o líder escolhido por Deus para direcionar o povo na sua trajetória até a terra prometida, Moisés estava agindo de forma errada, de forma errônea e totalmente desrespeitando ali a sua nação, seu povo, por não ter se casado com uma mulher israelita. Porém, eles se esqueceram que Moisés era um homem de Deus. Era um homem que tinha sobre a vida dele a presença do Deus Altíssimo.
E o Senhor jamais permitiria que Moisés viesse a fazer qualquer coisa que não estivesse sobre a sua vontade. Moisés e Miriam e Arão foram chamados pelo Senhor. Cada um deles tiveram ali a sua intimidade com o Senhor, conforme eu citei um pouco antes. Porém, a visão de Arão e de Miriam estava focada nos costumes da época, e isso fez com que eles viessem a sofrer uma séria consequência, porque começaram a falar do profeta, do homem que o Senhor havia escolhido. Começaram a denegrir a imagem de Moisés, não somente perante os dois, mas também perante a nação e a sociedade de Israel. A Bíblia vai nos falar que esta situação foi uma situação tão grave que eles começaram até mesmo tocar na intimidade que Moisés havia construído com o Senhor e na maneira como o Senhor usava o teu servo. Eles se esqueceram de que os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estavam atentos aos seus servos e aos seus escolhidos. O Senhor, Ele conhece totalmente as nossas vidas, bem mais do que nós mesmos pensamos e imaginamos. O Senhor sonda os nossos pensamentos, o nosso coração e as nossas atitudes. E não é porque nós somos servos e escolhidos pelo Senhor que Ele vai passar a mão na nossa cabeça quando nós erramos. Mas é aí que Ele vai usar a nossa vida como exemplo de correção para que outros possam, assim, não cometer aquilo que nós cometemos, mas para que outros possam se consertar, conforme Ele também nos dá essa oportunidade. Por conta dessa situação, a Bíblia vai nos dizer assim, que o Senhor, Ele chamou Moisés, Arão e Miriam perante toda a presença da congregação de Israel. E ali o Senhor Deus revelou que Ele era na vida de Moisés e que Ele contemplava tudo o que acontecia no meio daquele arraial. E para completar ainda, o Senhor Deus castigou Miriam por ela ter sido aquela que foi usada, ou melhor dizendo, aquela que começou a atiçar o fogo no meio daquele povo para criticar o servo do Deus Altíssimo. Miriam foi acometida com uma doença de lepra. Ela teve que ficar 7 dias separada, longe e excluída do arraial, até que pudesse ser curada, não somente da lepra física, mas também da lepra do interior, do seu próprio coração. Sabe o que nós entendemos com essa palavra? Que devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, pensamos e julgamos a respeito daqueles que servem a Deus. Porque às vezes nós vemos alguém e chegamos a julgar, e não pensamos que essa pessoa pode ter uma intimidade mais afunda com o Criador, só porque nós também temos. E muitas das vezes começamos a nos colocar em um patamar muito alto, quando na verdade nós estamos com os nossos pezinhos bem no chão. E foi assim na vida daqueles 3 irmãos. Irmãos na fé, que hoje em dia sempre tem procurado uma oportunidade para criticar o outro, para zombar, para diminuir, para desfavorecer, para prejudicar. Tome cuidado. Tome cuidado porque o Senhor está atento a tudo e principalmente às nossas atitudes. Para que não venha acontecer conosco, comigo e com você, o que aconteceu com Miriam. Que possamos colocar no nosso coração, na nossa mente, a consciência de que não devemos tocar, ainda que sejamos irmãos, não devemos tocar na intimidade dos outros para com o Senhor. Devemos respeitá-los e principalmente aqueles pelo qual o Senhor Deus instituiu como os nossos líderes espirituais. Independentemente daquilo que eles façam, saiba que o Senhor Deus irá tratar e cobrar dele as suas atitudes e as suas questões. Não cabe a nós se colocar no meio para intervir ou até mesmo para tentar apontar e mostrar os erros. Fique tranquilo, deixa que o Senhor cuida daqueles que Ele escolheu e procure dia após dia cuidar da sua intimidade para com o Senhor, porque isso é extremamente importante. E lembre-se,
A intimidade com Deus ela é construída a partir do momento em que nós nos dedicamos inteiramente a Ele. E não olhamos para aquilo que as pessoas fazem, mas olhamos para o mover do Senhor na vida delas. Porque assim seremos vistos como verdadeiros cristãos. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento eu me coloco aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Primeiramente, para te louvar, para te bendizer e para te agradecer por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por falar conosco e por nos direcionar à tua vontade. Senhor, abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e o nosso ouvido, para que possamos compreender tudo aquilo que muitas das vezes não percebemos que fazemos. Perdoe-nos, Senhor, caso temos nos levantado contra um servo ou contra uma serva do Senhor. E corrija-nos, ó Pai, para que possamos andar segundo o teu caminho e a tua verdade. Senhor, aqueles que têm se levantado contra nós, neste momento eu peço que o Senhor possa revelar o conhecimento da tua palavra a eles, para que também não venham errar, conforme o Senhor assim tem nos concedido a orientação. Senhor, conceda-nos a tua graça, da tua misericórdia e da tua presença nesse dia. E peço que o Senhor possa tomar em tuas mãos cada pedido de oração que foi apresentado aqui nesta página. Senhor, entra com a tua graça, com a tua providência, com o teu agir, com o teu mover, mas sobretudo, com a tua transformação na vida de todos e também em nossas vidas, para que possamos, ó Pai, cada dia mais viver segundo a tua palavra, a tua vontade e o teu querer. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe.